tudo bem? Dando sequência à nossa unidade 4, tá? Nós estamos agora vendo de que maneira começou a ascensão dos regimes autoritários. Nós temos que ver o seguinte: a situação norte-americana tinha passado por uma grave crise que alterou toda a situação na Europa, mas está recuperado. Bem, nós vimos que a crise econômica dos Estados Unidos acabou repercutindo em todos os países europeus e na América do Sul também. De que maneira? Olha só, as empresas norte-americanas tinham filiais em todas as partes da Europa, em vários países, a economia já estava globalizada. No momento em que houve a crise nos Estados Unidos, simplesmente desemprego em massa na Europa. E na América do Sul, qual foi o problema? Ora, os maiores compradores dos produtos da América do Sul eram justamente os Estados Unidos. Eles em crise não compram. E a economia da América do Sul entra em crise também. Vai ser nesse contexto que começam a surgir movimentos de trabalhadores. O que esses trabalhadores querem? Emprego. Basicamente isso. Emprego, melhores salários e, para pressionar a burguesia, começa uma série de greves, tá? É aí que começa o grande problema. A burguesia temia um movimento como aconteceu na Rússia, tá? Que levou ao socialismo, que virou um comunismo. Então, temendo isso, a burguesia começa a apoiar um movimento que está surgindo, que são movimentos mais autoritários, comandados ou com tendências militaristas. É isso que a burguesia quer. A burguesia não apoia isso. Ela quer o quê? Que os trabalhadores não se mobilizem e que não atire do poder. É só isso. Bem, com isso, nós vamos ver que alguns regimes começam a se estruturar. Esses regimes são basicamente militaristas, tá? E vão ter todo o apoio desta burguesia. Olha só quais as principais características desses regimes que vão dar origem ao fascismo na Itália e, posteriormente, ao nazismo na Alemanha. As características comuns aos dois vai ser basicamente o nacionalismo exagerado, o combate à democracia liberal, o repúdio ao marxismo, o ataque à tradição nacional do iluminismo. O que é isso? Liberdade. Lembram disso? Liberdade, liberdade, liberdade. Isso não interessa. A exaltação do líder e, principalmente, a defesa da propriedade privada. É isso que interessa à burguesia. Nesse contexto, nós vamos ver que o primeiro movimento a surgir vai ser na Itália. Vejam bem, a Itália, durante a Primeira Guerra Mundial, participa e sai logo dela, só que, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Itália começa a investir basicamente no militarismo e na indústria bélica, tá? E, com isso, a burguesia italiana vinha bem, tá? E, nesse contexto da crise norte-americana, a crise italiana entra em crise também. E aí começa o movimento dos trabalhadores. Vai ser nesse contexto que a burguesia italiana, temendo que esse movimento dos trabalhadores possa chegar a um comunismo que possa derrubá-la do poder, começa a se aliar a um novo partido que está surgindo, liderado por Benito Mussolini. Vejam bem, a proposta desse partido, que vai ser o Partido Fascista Italiano, vai ser basicamente um governo centralizado, forte, nacionalista, anticomunista e totalitário, tipo, eu mando e todos obedecem. Era basicamente isso que a burguesia queria nesse momento. E Mussolini acaba tendo apoio econômico desta burguesia e
assume o poder. De que maneira? No primeiro momento, de forma democrática. Depois ele dá um golpe de Estado e fica lá na boa, tá? E começa a recuperação italiana. A mesma coisa vai acontecer na Alemanha. Ao final da Primeira Guerra Mundial, nós vimos que a Alemanha provocou a guerra, saiu no prejuízo e, em 1918, foi proclamada a República de Weimar, que acabou negociando a rendição. Bem, nós vimos que, com essa rendição, a Alemanha foi obrigada a aceitar o Tratado de Versalhes. Pelo Tratado de Versalhes, duras punições foram impostas à Alemanha, como punições econômicas e humilhantes, como devolver territórios, não poder mais manter a sua indústria bélica, que era a sua fonte de economia, etc. e tal. Com isso, a situação econômica fica extremamente complicada. Para piorar a situação, a Alemanha tem que pagar indenização de guerra. E com isso vai buscar esse dinheiro onde? Quem tem? Estados Unidos, que empresta esse dinheiro. Só que quando os Estados Unidos entram em crise, vai cobrar, tá? E aí os alemães não têm como pagar. Aí é que começa basicamente uma organização de trabalhadores para tentar mudar isso, tá? E aí que surge, vai ser estruturado o Partido Nazista, que vai ter como seu integrante, um dos seus principais integrantes, Adolf Hitler. A proposta dele, vejam como ia agradar a moçada. Tem que agradar. Reforma de base, que é isso? Basicamente, uma reforma agrária. Esta reforma agrária dava a nacionalização dos trustos, acabando com isso, e a divisão dos lucros entre os operários. Olha só que legal, né? E também uma ação no campo. O que era a ação no campo? O perdão das dívidas dos camponeses, além disso, melhores preços para os produtos desses camponeses. Na cidade, o nazismo vai oferecer alguma coisa que os trabalhadores urbanos querem: melhores salários e também uma ajuda, um financiamento para os comerciantes. Vejo que só tinha para agradar, né? O Partido Nazista ocupa a República de Weimar e tem como seus inimigos principais os judeus e os comunistas, tá? Vejam bem, os nazistas, eles começam a acusar os judeus pela dificuldade econômica da Alemanha. Vejam bem, esses judeus, no momento em que a Alemanha tem que pagar a dívida e entra numa grave crise econômica, simplesmente retira o seu capital da Alemanha. Eles não têm nada a ver com isso, eles não são alemães, eles são judeus. Eles estão buscando o lado deles. E aí Hitler vai utilizar-se disso para colocar a população contra os judeus. Do outro lado, os comunistas. Vejam que o nazismo e o fascismo é anticomunista. Eles não aceitam, tá? Dividir o poder com os trabalhadores. Eles querem centralizar o poder. E durante esse processo, por volta de 1923, o Partido Nazista, depois de várias tentativas, acaba propondo ou participando de uma eleição, só que nessa eleição, simplesmente, Hitler acaba sendo preso por logicamente, um deslize eleitoral. E aí, durante a sua estada na prisão, Hitler, que vai ser de 1923 a 1930, mais ou menos, Hitler vai aproveitar todo o tempo que ele tem para estruturar uma nova doutrina, que vai ser a doutrina nazista. E em 1933, depois de ter deixado a prisão em 1932, Hitler está preparado para voltar ao poder. E agora, sim, já bem estruturado, manipulando a direita e a esquerda, com toda a estrutura que ele foi preparando nesse período da prisão, tá?
e aí ele vai chegar ao poder na Alemanha. O próximo capítulo é que nós veremos a consequência ou as consequências desses regimes totalitários no mundo, tá, gente? Então, olha só, terminamos o nosso capítulo. Façam os exercícios das páginas 466 a 474 e tchau, até uma próxima videoaula. Fiquem bem.